chamo Maria Divina, mais conhecida como Divina. Quero debater um assunto aqui de extrema importância. E se você gosta de assuntos assim, fique aqui até o final. Esse debate que eu quero estar trazendo hoje aqui é sobre relacionamento. Eu quero trazer uma ideia e uma explicação para vocês, que vocês possam entender. Primeiro eu vou começar do namoro. É que hoje em dia o namoro está sendo totalmente diferente de antigamente. E claro, né, que eu não sou de antigamente, sou já desse hoje em dia, né, mas totalmente diferente, porque eu tenho uma visão diferenciada sobre o que é relacionamento. Então, se você também tem essa mesma ideia e tem vontade de aprender sobre esses assuntos, fique aqui até o final. Quero dizer para vocês que existe o namoro, o noivado e o casamento. Aí tem muita gente que começa a namorar e quer ficar não sei quanto tempo nesse namoro, certo? E fica, vai conhecendo a pessoa e tal, enfim. Aí tem a parte do noivado, noiva, e casa. Vou pegar logo direto ao ponto, casou. Só que não entendeu que cada passar tem situações, né? E falando eu hoje, casamento pra mim é o que eu estou vivendo. Não que os outros queiram comparar e dizer que é um casamento, certo? Porque pra mim casamento é o que eu tô vivendo porque eu não tive um namoro longo, eu não tive noivado longo. E foi assim, aconteceu. Eu comecei a namorar, com 8 meses. Acabou o namoro, já fui pro patamar do casamento, não existia noivado. Noivado já era dentro do relacionamento, né? Que é o namoro. Me casei e tô conhecendo meu esposo dentro do casamento. Ah, mas como é isso? É maravilhoso. Sabe por que eu falo que é maravilhoso? Eu tô aprendendo a conhecer meu esposo dentro do casamento. Ele também tá aprendendo a conhecer eu dentro do casamento. Tudo já dentro do casamento. E isso é muito importante. Agora eu quero dizer uma meta e dizer algo sobre quem gosta de ter um relacionamento longo. Às vezes você passa tempos e tempos e tempos esperando 2 anos se passarem para poder chegar ao noivado e chegar ao nível de casar. Aí você passa 2 anos conhecendo uma pessoa. E às vezes lá no final você acaba se decepcionando. Porque você passou tempo demais conhecendo essa pessoa e por causa de um erro que ela faz, você desiste. E quando você casa, você amadurece. Você vai amadurecendo. O que aconteceu comigo? Me casei. Não me arrependo de jeito nenhum. Casei com 22 anos, hoje eu tô com 23. Não me arrependo de jeito nenhum. Sou muito grata a Deus pelo meu casamento mesmo. Antes de conhecer meu esposo direito. E assim, a gente tá se conhecendo dentro do casamento, tá sendo uma maravilha. Agradeço a Deus todos os dias por ele ser realmente o que eu pedi pra Deus. Que o que faz você casar cedo não é o que fala, é sobre você se amadurecer antes mesmo de casar. Porque no casamento, você passa o processo, entendeu? Você tem que conhecer essa pessoa ao longo dos dias. Até porque no namoro você não conhece ninguém. Você conhece dentro do casamento. É aquela pessoa que vai estar todos os dias ao seu lado. É aquela pessoa que vai estar te apoiando, te ajudando, ou seja, o que for que ela faça por você. Mas fora do casamento, tudo é improvável. Então, o que eu quero dizer pra você é que você precisa aprender antes mesmo de chegar nesse nível. Porque hoje em dia, eu tenho que passar pelo relacionamento, porque se eu não passar pelo relacionamento, eu vou me arrepender e vou me separar. A primeira coisa que você tem que aprender no casamento é que você não tem que se separar. Você precisa amadurecer. Porque às vezes não quer dizer, mas se você florescer, tudo tem como dar certo. Nada é impossível. Nada é impossível. E outra coisa, a gente não é perfeito. Eu não sou perfeito, meu esposo não é perfeito. Mas o que nós faz? Nós se aceita como nós somos, né? Ele tem as diferenças dele, os defeitos dele, e eu tenho as minhas diferenças e os meus defeitos. O que acontece? Eu aceito os defeitos dele e as diferenças dele, e ele aceita o meu defeito e as minhas diferenças. Porém, nem tudo é preciso ser aceito. Se você vê que algo está demais, você conversa, dialoga com essa pessoa. Para que essa pessoa entenda que aquilo que você está fazendo não é bom, que ela não está se sentindo bem. E aquela pessoa vai se compreender e vai começar a agir conforme você gosta. Porque para a gente aprender a gostar de pessoas, a gente precisa se liberar primeiro. Você precisa se amar, você precisa se aceitar, você precisa de tudo. E quando você não se aceita, é impossível você se aceitar em relação a outra pessoa. E detalhe, quando você conhece alguém, você tem que aprender que essa pessoa tem que ser sua amiga, seu amigo. Essa pessoa tem que ser o seu objetivo, as suas preocupações e seu propósito. Ela tem que estar nesses três. Se não tiver, não tem como fluir. Então, devemos aprender tudo do início. Não deixe para aprender quando você já estiver no fundo. Aprenda no início, para quando você chegar ao nível de glorificar. Chegar ao nível de você agradecer por aquilo que está acontecendo na sua vida. Às vezes, muita gente hoje em dia não consegue compreender por que está vivendo uma situação, sendo mesmo que ela nem orou antes disso acontecer. Se você não ora, não tem como Deus permanecer ou permitir que isso aconteça na sua vida. Às vezes você tem um sonho, um projeto e decisões diferentes, mas porque você não orou, você não consegue ter aquela bênção. Ah, mas eu queria um casamento abençoado. Ah, mas eu queria um esposo abençoado. Ah, mas eu queria um esposo calmo. Ah, mas eu queria. Mas se você não é nada disso, o que você está procurando? Me diga. Porque se você não procura uma pessoa de acordo com o que você é impossível Deus colocar uma pessoa igual, diferente de você dentro da sua vida. Você pede a Deus. Mude você primeiro e Deus vai ver que você mudou. E aquela pessoa exatamente o que você quer, Deus coloca na sua vida. Porque eu falo pra mim, eu sou completamente diferente. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que só vendo mesmo pra acreditar. Quando eu era mais nova, dizendo não que eu tô velha, né? Mas quando eu era mais nova, eu era pedindo a Deus um homem que eu queria que fosse a minha idade, perto da minha idade, né? Eu 23 e ele, eu 24, mais ou menos assim, né? Mas eu me deu mais, enfim. Mas eu pedi um mais ou menos assim, e também fosse maduro. Pedi um homem que tivesse o alfabeto de acordo com o meu, né? MN, e eu é Maria, e ele, meu Então é MN. Pertinho, isso, deu certo. Pedisse um homem, e eu não pedi que Deus botasse um homem do mesmo signo pra mim, Deus me deu um homem do mesmo signo que o meu. Eu sou canceriano e ele também é. Enfim, então, gente, é você pedir a Deus. É que você pede um coração fiel a Deus. Que Deus vai te dar tudo aquilo que você pede. Não é você achar que vai cair do céu de acordo com o que você queira, mas do jeito que você pedir a Deus virá. Mas pede com detalhes, tá bom? Seja detalhosa, seja detalhoso, porque às vezes você pede e esquece dos principais detalhes. Você que é um paciente, calma lá, não pede muito paciente, porque tem muito homem que paciência tem demais. E a gente às vezes não é paciente e acaba, né, se transtornando com isso. Enfim, então saiba pedir a Deus com sabedoria. E é isso, gente. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, deixa seu coraçãozinho aí e eu fico muito grata. E é isso.